A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Domingo maravilhoso, domingo perfeito. O dia do Senhor, o dia que separamos na semana para adorar o nome santo e específico do Senhor. E a gente vai continuar a nossa exposição de Romanos 9, até mesmo nesse domingo de Dia das Mães. E, pessoal, eu quero que fique bem acentuado na cabeça de vocês que o Deus bíblico é muito diferente do Deus cultural que nós, seres humanos, criamos. Criamos um Deus cultural que não governa o seu mundo. Um Deus que respeita um livre-arbítrio humano e que não é soberano sobre a história, segundo algumas pessoas que não são nem cristãs, que ele vê possibilidades e não interfere para não acabar com o livre-arbítrio humano. Dentre todas as possibilidades de quadros soteriológicos, de quadros eclesiológicos, tudo, até mesmo entre calvinistas e arminianos, essa é uma ideia que está distante da Bíblia. Meus amados irmãos, a Bíblia nos mostra um Deus soberano. A Bíblia nos mostra um Deus que governa a história, que usa o pecado, que usa o pecador para cumprir o seu propósito soberano. E qual seria esse propósito soberano? A glória do seu nome. Todas as coisas que Deus faz, toda a misericórdia, quando Ele não deixa o povo de Israel morrer após os tirar do Egito, é porque isso é para a glória do seu nome. E vemos Deus ser soberano, até mesmo sobre o pecado humano, sobre os humanos aqui na Terra. Vivemos em uma cultura onde a identidade virou etiqueta. Existe uma série chamada Succession. Tem Billions também que dá para se encaixar nesse meio termo que eu vou trazer aqui também. Onde basicamente os filhos desses ricos nascem nessas famílias poderosas. Nascem nessas famílias que têm o poder. Mas isso não garante caráter. Billions, por sinal, não tem nem caráter a família. Mas não garante esse caráter, não garante uma legitimidade, nem aprovação real. Eles precisam se provar. Eles têm um sobrenome, eles têm algo que pode ter uma ligação poderosa, que eles podem conseguir uma facilidade. Tem o acesso a determinadas áreas, mas eles não têm a essência daquele sobrenome. Eles não têm o que mais importa. Paulo, no texto que vamos ler hoje, de Romanos 9, do 6 ao 9, quebra justamente essa ilusão religiosa. Vemos Paulo sempre quebrando essas ilusões religiosas de que o moralista não vai ser salvo, que a pessoa que é pagã, descrente, também não vai ser salvo, e que todos são indesculpáveis diante de Deus. E Romanos 3,10 mostra esse argumento perfeito. Não há um justo sequer diante de Deus. E em Romanos 1 vemos que todos são culpados porque Deus se revela através da natureza. E por conta disso, todos são culpados diante de Deus. Basicamente, no texto de hoje, Paulo está dizendo, tem gente dentro que nunca foi, de fato, parte do povo de Deus. Isso aqui não é sobre Israel. Exegeticamente falando, obviamente, Paulo está aqui comunicando os romanos sobre Israel. Porém, conseguimos trazer essa analogia, conseguimos trazer o que aconteceu com Israel como um 3x4 da sua igreja, da igreja de Cristo. Porque a igreja é o novo Israel. O país Israel, a nação Israel, não faz mais parte, não é mais o povo escolhido de Deus. Por conta do sacrifício de Cristo, agora os gentios, nós, entre aspas, fomos enxertados
contados no povo de Deus. E agora é o próprio Deus que escolhe, na verdade sempre foi, mas Deus escolhe os eleitos. Deus escolhe quem irá salvar. E isso aqui de Romanos 6, de Romanos 9, do 6 ao 9, é algo, uma 3x4 sobre a igreja atual, sobre a igreja daquela época também. É sobre a família cristã. E o principal é sobre você. Meus irmãos, eu vou pedir que vocês abram em Romanos 9. Vamos fazer uma leitura aqui rápida e expor o texto. Vamos deixar o texto falar. Não estou aqui para dar minha opinião, mas sim, o texto fala por si próprio. Vamos ler, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. São poucos versículos, mas é algo muito poderoso. É algo que a gente vai analisar. Vamos separar um tempo, versículo por versículo, e analisar cada um. Vamos lá. No verso 6, a palavra de Deus não falhou. Vemos aqui Paulo, do verso 1 ao 5, antes, puxando da nossa última exposição, Paulo estava com uma dor. Paulo estava sentindo o peso de amar os seus irmãos da nação de Israel, que não creram em Jesus. E isso, ele falando isso, que essas pessoas não creram em Jesus, poderia se levantar uma dúvida. Será que a palavra de Deus falhou? Será que a palavra de Deus falhou com o povo escolhido, o povo da descendência de Abraão? Paulo responde fielmente. Inspirado pelo Espírito Santo, ele responde: não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Isso daqui faz o povo de Israel entrar em choque, porque para eles todos são israelitas, todos são os filhos da promessa de Abraão. Mas Paulo está falando aqui, não importa se você tem o DNA, se você nasceu na tribo de Benjamim, se você nasceu na tribo de Davi, aqueles que não conhecem a Cristo não fazem parte da promessa de Abraão. É pesado, mas é real e serve até para a gente também como um 3x4. Vamos lá. Basicamente, Paulo começa justamente com essa raiz. Se muitos judeus rejeitaram a Cristo, Deus falhou. Ele responde: não, nunca foi sobre todos. Promessa de Deus nunca foi sobre todas as pessoas. Quando vemos a palavra todos na Bíblia, não significa que Deus vai salvar todo mundo, cada pessoa. Não. Promessa de Deus sempre foi para qualquer raça, para qualquer tribo, seja homem, mulher, preto, amarelo, branco, azul, pardo, judeu, gentil, ser salvo. Mas isso não significa todo mundo. Promessa de Deus não é para todo mundo, cada pessoa por si só, mas uma promessa geral para todas as tribos. Chamado geral de Deus está para todas as pessoas. Porém, Deus tem os seus escolhidos. Aqui tem justamente essas duas camadas. O Israel físico, a nação. O Israel que aparentemente todos fazem parte da promessa. Porém, existe o Israel espiritual, que esses sim são os eleitos e os de fato filhos da promessa de Deus. Nem todo mundo que parece povo de Deus é povo de Deus. Eu acho que você já entendeu onde entramos aqui. Na igreja, aquelas pessoas podem nascer de um lar cristão,
podem ser batizados ou na sua infância, ou quando fizeram 12, 13 anos, conforme o credo batismo. Eu sou da igreja desde pequeno e falar, mas isso não salva ninguém. O batismo por si só não salva ninguém. O batismo não tem o poder de salvar. A salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da fé em Deus. E é isso que salva e ponto. O batismo é uma evidência do sinal. É uma evidência do sinal da sua fé. Isso é o batismo. Assim como a circuncisão foi na antiga aliança, assim é o batismo na nova aliança. Um sinal para mostrar que aquela pessoa, que aquela criança faz parte do povo escolhido de Deus. Se for uma criança, que ela vai ser cuidada em um lar cristão, que ela vai ser cuidada como uma criança santa. Se for já pessoas com consciência, que aquela pessoa se arrependeu dos seus pecados e agora crê em Jesus Cristo e agora faz parte da aliança de Deus. Porém, isso só passa de um sinal, a verdadeira circuncisão no coração da pessoa. No verso 7, a gente deixa isso mais explícito, a descendência física versus a promessa. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaac será chamado a sua descendência. Abraão teve mais de um filho, não sei se você se lembra. Quando eu me converti ao cristianismo aos 12 anos, eu não sabia que Abraão teve outro filho. Para mim era só Isaac na história que eu conhecia na minha cabeça. Mas a gente tem sim Abraão com outro filho, que é Ismael, que é o filho da carne, não o filho da promessa de Deus, o filho do arrumadinho, do jeitinho brasileiro que Abraão tentou dar ali para ter um filho. E Isaac, sim, um filho da promessa, onde não teve o esforço humano ali. Porque não importa o quanto Abraão e Sara tentassem, eles não conseguiriam ter um filho, porque Sara era estéril. Não importa, não importa. Podia tentar tudo, não ia conseguir. Precisou de uma intervenção direta do próprio Deus para o filho da promessa nascer. Para o filho da promessa vir ao mundo. Deus ignora Ismael na linha da aliança. Percebam o que eu estou falando. Eu não estou falando que Deus ignora Agar e que Deus ignora Ismael. Porque Deus os salva no deserto. Deus os ajuda por misericórdia e glória para o seu nome no deserto. Porém, na linha da aliança, na linha da promessa, o filho escolhido foi Isaac. Em outra distinção teológica, conseguimos ver aqui a graça de Deus. A graça geral de Deus, o amor geral, que mesmo naquele que não faz parte da aliança, Deus ajuda, Deus tem misericórdia. E a graça salvífica, a graça dos seus eleitos, a graça que Deus governa, que foi com Isaac, que Deus o escolheu. Deus fez a promessa para ele de onde o Messias, para a nossa salvação, viria. É pesado falar isso. Deus ignora Ismael na linha da aliança. Deus ignora Ismael na linha da aliança. Isso é pesado, muito pesado. Mas é totalmente bíblico. Nem todo filho biológico de Abraão era herdeiro da promessa. Crianças eram circuncidadas ao 8º dia, mas muitas não faziam parte da promessa de Deus. Muitas não seriam salvas. Muitas não eram eleitas. Isso serve para nós hoje. Nem todo filho de crente é filho de Deus. Nem todo membro da igreja é salvo. O DNA de ser filho de crente não é salvo. Você pode se batizar na infância, pode se batizar depois com o credo batismo. E isso ainda assim não ser uma conversão verdadeira. Muitas vezes o diabo quer justamente isso. Que você permaneça na igreja por anos e anos e anos e anos. Mas você de fato não é verdadeiramente salvo. Deus não trabalha com uma base genética. Ele trabalha com base em promessa. E na sua soberania, para escolher, conforme o beneplácito da sua vontade, para escolher os seus eleitos. No verso 8, vemos justamente isso em carne.
O filho da carne versus o filho da promessa. Isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Isso aqui é tão pesado, gente, porque o filho da carne, ligando com Ismael, é o esforço humano. É o esforço humano de tentar passar por cima de Deus. É o esforço humano de colocar tradições religiosas, de colocar coisas religiosas acima de Deus. E que se você não cumprir determinada tradição, você está condenado. É a religião externa, é o falso moralismo. Esses são os filhos da carne, que caminham diretamente para a perdição. Não estou falando que tradições religiosas não são boas, que se você cumprir tradições vai ser mandado para o inferno, que você está caminhando para o inferno. Não, tradições são boas, porém elas devem estar debaixo da palavra de Deus. E elas não podem ser acima da salvação, somente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E é justamente aqui que entra o filho da promessa, os escolhidos, os eleitos. Os filhos da promessa não vêm da vontade humana. O homem não buscaria a Deus se tivesse a oportunidade. Deus se oferece para o homem todo santo dia. E o homem o nega. Porque a sua vontade, o seu arbítrio, está para pecado. Os filhos da promessa são escolha divina, por meio da graça, um milagre espiritual. Porque Deus pega o coração de pedra daquele homem e o transforma em um coração de carne, fazendo o maior milagre de todos, e que devemos dar glória a Deus por isso. Transforma o coração de pedra em um coração de carne, fazendo a vontade do homem sair do pecado, não ter mais prazer no pecado e ir em busca de Deus. A graça se torna uma graça irresistível, onde poderíamos passar um longo período da nossa vida resistindo, até que a graça de Deus não seja mais resistível. E vamos ao encontro de Deus, buscamos a santidade por amor a Ele. E nos tornamos filhos da promessa, não por nosso esforço, não por escolha nossa, mas porque o próprio Deus nos salvou. E isso desmonta o evangelho do mérito, desmonta a meritocracia do evangelho, entre aspas. Ninguém vira filho de Deus por esforço. Ninguém vira filho de Deus por moralidade, por frequência num domingo na igreja. Você nasce de novo pela promessa. No verso 9, a gente vê Isaac justamente como esse exemplo, que é o exemplo que Paulo traz aqui. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo voltarei e Sara terá um filho. Isaac não nasceu por capacidade humana, que nem eu comentei aqui com vocês. Sara era estéril. Abraão já era velho, idoso. Não consegue, não tem como biologicamente falando, é impossível. Mas Deus intervém, sem querer saber da vontade de Sara e de Abraão. Ele intervém perfeitamente. E isso aqui é uma imagem perfeita da salvação que vem de Deus. Você não consegue gerar uma vida espiritual. Você pode tentar ter moralismo falso, fazer de tudo. Deus cria vida onde não existe. Deus cria vida naquela pessoa que nunca buscaria a Ele. A salvação não é uma construção humana. A salvação é a ressurreição daquela pessoa. De um morto que não tinha vontade nenhuma de escolher a Deus. Mas por meio da ressurreição e do chamado de Cristo, agora podemos ir até o bom pastor. O que vemos aqui, nesses versículos aqui, esses 4 versículos, é 4 mesmo? 6, 7, 8, 9, é 4 versículos. Sou ruim de matemática. Sou não, só brincando aqui. Paulo constrói um argumento forte que vai ser de base para o resto do capítulo 9, para o capítulo 10 e para o capítulo 11, principalmente, que fala muito sobre esse bloco de soberania de Deus. No verso 6, Paulo mostra que Deus não falhou, que Deus governa sobre todos os acontecimentos da história. No verso 7, Paulo mostra porque nunca foi uma promessa para salvar todo mundo, para salvar cada pessoa de Israel, os descendentes físicos. No verso 8, a promessa sempre foi seletiva,
promessa sempre foi para os eleitos, para os escolhidos de Deus. E no verso 9, baseada no poder sobrenatural de Deus, e não no esforço, e não no mérito humano. A salvação não depende de quem você é, depende de quem Deus escolhe e chama. Meu amigo, se você teve seu coração transformado pelo Espírito Santo, quebrantado, que não tem mais prazer no pecado, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Oremos. Oremos a Deus por sermos salvos, porque o Espírito Santo confirma isso para nós. E isso é o maior milagre de todos. Não mais culpados, mas agora sem nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus escolhe e nos chama. E quando Deus nos chama, de fato, nós não conseguimos resistir ao chamado do bom pastor. Vamos deixar a teoria, vamos deixar a história e ir para a prática do nosso dia a dia. Devemos parar de confiar em nossa aparência espiritual. A nossa segurança não é eu sou da igreja, eu sou presbiteriano, eu tenho Augusto Nicodemos, eu tenho o pastor Lutero Rocha, eu tenho o pastor reverendo Cláudio, eu tenho o reverendo Hernandes Dias Lopes. Não, sua segurança não é isso. Ah, eu sou batista, eu tenho o Iago Martins, eu tenho o Pedro Pamplona, eu tenho não sei o quê. Não conheço muito da teologia batista. Luiz Saião, eu tenho o Luiz Saião, eu tenho o Jonas Madureira. Não. Eu sou pentecostal, eu sou do fogo e do manto, eu tenho Eliseu Rodrigues, não sei o que, não. Sua segurança não está nisso. Definitivamente não. Sua segurança não está em minha família é cristã, eu nasci em um lar cristão, eu sou cristão também. Não. Sua segurança não está em eu conheço a Bíblia. Eu conheço esse versículo, cada versículo aqui de cabeça. Eu sou um computador, uma CPU bíblica. Não. Isso não salva você. A pergunta correta que devemos fazer para nós mesmos é: você nasceu de novo ou só se acostumou com o ambiente em que nasceu? Você realmente nasceu de novo do Espírito, professou a sua fé novamente, ou só está ali pelo ambiente? Entenda que a salvação é um milagre. E é o maior milagre pela glória de Deus que possuímos. Se você é salvo, se nós somos salvos, se somos cristãos verdadeiramente, não foi porque a gente foi inteligente de perceber, de conseguir explicar tudo. Tem coisas que eu não consigo explicar da Bíblia. Principalmente sobre a criação do mundo. Principalmente sobre a soteriologia. Perdão, soteriologia não, esqueci o nome agora, que é o estudo do fim dos tempos. Esqueci o nome, velho. Soteriologia é salvação. Escatologia. Não sobre escatologia. Não fomos salvos porque você ou eu decidimos que é melhor. Não. Foi a graça pura de Deus que transformou o nosso coração. Uma graça imerecida. Nós não merecemos isso. Deus simplesmente nos escolheu segundo a sua vontade. Isso gera humildade e não arrogância. Não devemos tratar a igreja como uma garantia automática. Não, eu sou salvo porque eu sou da igreja. Não. Tem gente dentro da igreja que canta na banda do seu louvor, que serve, que lidera, e nunca foi regenerado de fato. Romanos 9 destrói essa falsa segurança. Devemos confiar na fidelidade da promessa de Deus, mesmo quando parece que tudo deu errado. Porque entenda, a promessa de Deus não é para te dar uma vida confortável, não é para te dar uma vida com carro, casa, não. Muitas vezes você vai sofrer. Eu quero te passar essa realidade. Muitas vezes você vai sofrer inundações, enchentes, perseguições, tudo. Porém, nada nos separará do amor de Deus, como Paulo fala no verso 8. E a maior promessa que devemos confiar em Deus não são nas coisas desse mundo, é que nós passaremos a eternidade na presença dele. Deus não falha nisso. E se ele te escolheu, meu amigo, ele vai te fazer perseverar até o fim. Por meio de exortação cristã, por meio da igreja, ele vai usar os meios à sua volta para fazer você continuar na fé.
passar a eternidade com ele. Deus não falha nas suas promessas. Ele nunca perdeu o controle. Deus governa a história. Ele sabe até o que você vai comer amanhã. E você não sabe. A promessa está sendo cumprida exatamente como ele planejou. Um Deus que estava andando, viu um buraco, tropeçou e ai meu Deus, eu tropecei, ai meu eu tropecei aqui. Não, não existe isso. Deus governa, sabe cada buraco da avenida, cada buraco da pista. Ele governa essa história, fazendo você desviar de cada buraco. Nem todo Israel é Israel. Nem todo crente verdadeiramente é salvo. Nem todo crente é de Cristo. A pergunta não é: você está no meio do povo? Que é muito fácil estar no meio do povo. A pergunta correta é: você nasceu da salvação ou da tradição? Bom, meus amigos, semana que vem no sábado teremos mais uma exposição bíblica. Aguardo vocês aqui.